sou a Paloca e eu estou aqui para vos falar das leituras do mês de novembro de 2024. No mês de novembro eu só li 9 livrinhos, li um livro em papel, li 4 e-books, ouvi 4 audiobooks, no total li 3.512 páginas e foi um mês com leituras de 3, 4 e 5 estrelas. Vou começar por falar das leituras de 3 estrelas, com 3 estrelas um audiobook, Here One Moment. Estava com muita curiosidade com esta história, porque se passa, pelo menos a primeira parte da história passa-se num avião, e temos por aqui uma passageira que vai dizendo aos outros passageiros do avião quando é que eles vão morrer e como é que vão morrer. Então eu estava curiosa com essa parte da história. E pronto, há pessoas que ficam aqui muito assustadas porque vão ter pouco tempo de vida. Há outras que pensam assim, esta coitadinha está louca da cabeça, alguma vez eu vou acreditar nas palavras desta mulher. Mas depois, uns meses mais tarde, uma pessoa morre. E morre da forma como a outra passageira disse, morre mais ou menos na altura que a outra passageira disse, e depois, passado uns tempos, morrem mais 2 passageiros daquele avião. E então as pessoas começam a ficar assustadas e começam a pensar, será que isto é mesmo real? Será que ela consegue mesmo prever o futuro? E será que ela olha para nós e consegue ver a forma como nós vamos morrer? Estava a achar a história interessante, sim, apesar de isto se arrastar aqui por um demasiado tempo, se calhar até. Mas depois, não sei, depois quando isto se resolveu tudo, a solução desta história não me convenceu tanto como eu gostaria. E acabei por achar, não é que o livro seja mau, mas o livro comigo não funcionou. Estava a gostar da história no início, sim, apesar de achar que a viagem de avião foi demasiado longa e que houve por aqui muita gente com a sua vida aqui descrita por esta mulher, neste caso a sua morte e a hora da morte. Mas depois até estava mais ou menos a gostar da história, mas depois chegou aqui a um certo ponto em que depois o desenrolar já não me convenceu muito e por isso só lhe dei 3 estrelas. Outro livrinho de 3 estrelas, também outro audiobook, La Isla de la Mujer Dormida, de Arturo Pérez Reverte. Eu gosto muito dos livros do Arturo Pérez Reverte, então estava com muita vontade assim que soube que tinha saído este livro e depois queria ouvir o audiobook. Porque há livros que eu gosto de ouvir em audiobook, até porque estou a ler outros livros na altura e acho que até funcionam bem em audiobook, e o problema aqui não foi propriamente o audiobook, o problema foi a história. Temos aqui a história de um corsário espanhol que, durante a Guerra Civil Espanhola, é enviada para o Mar Egeu. E então o que é que ele vai fazer no Mar Egeu? No Mar Egeu ele vai vigiar os navios que vêm da União Soviética para apoiar os republicanos, e então é essa a missão que ele tem. Também fala aqui em Istambul. E essa parte sim estava-me a interessar, portanto, Guerra Civil Espanhola, aqui um bocadinho distante de Espanha, mas relacionado com a Guerra Civil Espanhola e relacionado com a atividade dos republicanos, mas depois meteu-se por aqui uma parte amorosa que acho que estragou tudo aqui da história, e depois comecei a ver isto como um livro pouco relacionado, ou seja, de pouca ficção histórica e de mais romance, amor e outras coisas, e eu, como não sou muito de coisas, muito de finais felizes e cor-de-rosas e tudo bonitinho e tudo muito amor, acabei por não achar muita piada e acabei por só lhe dar 3 estrelas por isso, porque estava à espera de um livro mais relacionado com a Guerra Civil Espanhola, e depois acabei por apanhar por aqui um amor daqueles chatos para caraças que não me convenceram muito, não trouxe acho que nada de interessante aqui a esta história, mas se calhar eu é que pensava que a história estava mais relacionada com a Guerra Civil Espanhola e era mais uma história de amor. Se calhar o problema foi mesmo meu. Por isso não funcionou comigo, pode funcionar com outras pessoas, comigo não funcionou, e com grande pena minha, este livro, ou este audiobook, whatever, pronto, as duas coisas, livro e audiobook, acabou por só levar 3 estrelas. Vou passar agora para os livros de 4 estrelas. Felizmente de 3 estrelas foram só 2 livrinhos, portanto de 4 estrelas, um e-book Os Dias Contados, de João Tordo. Estava curiosa por ser um thriller, estava curiosa com esta história. Temos aqui o primeiro caso da Pilar Benamor, portanto voltamos aqui atrás no tempo. E temos por aqui uma família, temos a Serra Nevada, uma família, algo que aconteceu na Serra Nevada. Depois esta família também tem por aqui uns problemas, porque temos aqui o pai de família, a mãe, o filho depois entra aqui em confrontos com um colega de escola, e depois há também aqui o pai do colega de escola, aqui à mistura. E por outro lado temos aqui um cadáver que aparece aqui numa casa noturna, de diversão noturna, para não lhe chamar assim um nome muito feio, uma casa de diversão noturna. E depois vamos perceber que estes 2 casos, que aparentemente nada têm em comum, podem ter por aqui alguma coisa que os une.
E o que é que eu achei do livro? Gostei, mas não me conquistou para as 5 estrelas, não é dos melhores livros do João Torto, pelo menos para mim, não é. Vi opiniões muito boas, sem ter lido, sem me ter debruçado muito nas opiniões, mas vi aqui muitas 5 estrelas. A mim não me convenceu para as 5 estrelas e confesso que andei aqui muito tempo do livro entre as 3 e as 4. Porque houve aqui uma parte que isto foi muito enfadonho, muito chato, andei aqui, isto parece que não avança, que não avança, que não avança. E dei-lhe 4 estrelas exatamente por causa do fim, porque o fim foi assim vertiginoso, cheio de aventura, de ação, de suspense. E então foi mesmo por causa da parte final que eu lhe dei 4 estrelas, porque estava aqui muito indecisa e estava a achar que isto era tão chato, que havia aqui umas partes tão chatas, que eu não estava a ver aqui a ligação entre os casos, achava que a investigação não avançava, que andávamos aqui a engonhar, literalmente a engonhar, aquelas páginas para engonhar, e depois cheguei ao fim e aquilo foi tudo muito rápido e tudo muito vertiginoso, e teve por aqui muita aventura, e essa parte sim, foi interessante, e foi exatamente essa parte que me fez dar 4 estrelas ao livro, porque lembro-me perfeitamente quando eu estava a ler de achar, mas onde é que esta gente toda achou que isto era fenomenal para lhe dar 5 estrelas. Eu ainda não descobri onde é que está aqui a parte fenomenal do livro, se calhar o problema é meu, claro, deve ser meu, mas não estava a achar que o livro tivesse material suficiente para me fazer chegar às 5 estrelas, mas depois no final lá me conseguiu conquistar, felizmente, fiquei contente de lhe dar 4 estrelas, mas realmente para 5 estrelas para mim não dá, acho que foram páginas a mais e com menos páginas isto teria sido mais interessante, teria sido menos chato, menos enfadonho, mas mesmo assim o saldo foi positivo e o final para mim foi realmente o que salvou aqui esta leitura e por isso levou 4 estrelas. Algo parecido foi o que aconteceu com o livro seguinte, O Peso da Culpa, um e-book, o 8º livro da saga do Sebastian Bergman. E o que é que eu acho da saga do Sebastian Bergman? Já houve livros excelentes e depois parece que a coisa já se está a arrastar. Quer dizer, parece, para mim está-se a arrastar. É daquelas sagas que agora não sei como é que eu vou terminar o raio da saga e então vou andar aqui a arrastar isto, a arrastar. Então, temos aqui um crime, temos aqui um cadáver que aparece numa suinicultura, temos aqui alguma relação com o Sebastian Bergman, temos aqui o departamento de homicídios que está muito fragilizado, temos aqui o Sebastian, será que o Sebastian vai ser consultor nesta investigação, será que não vai ser, qual é que é a relação deste caso com o Sebastian Bergman? Sim, foi interessante, sim, aquilo que está para trás, que eu não vou entrar aqui em spoilers, sim, tem o seu interesse, sim, mas sinto que isto já se arrasta e gostei do livro, mas já não sinto aquela motivação, aquele entusiasmo que senti noutros livros, já não vos sei dizer exatamente quais, mas noutros livros desta saga que eu estava mesmo muito entusiasmada e estava cheia de vontade de ler. Este também tinha vontade de ler, sim, mas já não sinto aquele entusiasmo que sentia antes, já sinto que isto precisava de um fim, porque todas as sagas têm que ter um fim, e já acho que já devia, este 8º livro já devia ser o fim da saga, e tenho aqui estes sentimentos aqui assim um bocadinho opostos, de sim, quero ler livros do Sebastian Bergman desta saga, mas acho que isto já está assim a chegar a um ponto em que já devia acabar e que o próximo livro que seja já o final, porque acho que isto já precisa, depois arrasta-se e as personagens ficam muito queimadas, muito gastas, muito sem interesse, e então gostei de ler, por um lado sim gostei de ler, gostei de perceber aqui a história toda e o desenrolar da história, mas por outro lado sinto que esta saga já precisava de um fim e que este livro não me conquistou tanto como outros para trás, por isso só levou 4 estrelas. E agora vamos à parte boa, porque houve 2 livros de 3 estrelas, 2 livros de 4 estrelas e os restantes livros foram de 5 estrelas. O primeiro livro de que vos vou falar foi um e-book, A Década Prodigiosa, Crescer em Portugal nos anos 80, acho que é assim que se chama. É um livro de não-ficção, sim, porque também em novembro normalmente há aquele projeto Non-Fiction November. Eu gosto sempre de ler livros de não-ficção em todos os meses, mas em novembro, claro, tinha que ler um livro de não-ficção. E gostei muito de ler este livro. É verdade que é uma perspectiva muito própria do autor. É verdade que faz muito parte das suas vivências dos anos 80 e se calhar temos aqui vivências de um homem, de um rapaz, de um adolescente e se calhar falta aqui um bocadinho de perspectiva feminina. Pode ser. Vi opiniões sobre isso depois de ter lido o livro, sim, concordo, sim, pode ser, mas eu não dei 5 estrelas a este livro exatamente por tudo aquilo que está escrito no livro. Eu dei 5 estrelas a este livro por tudo aquilo que este livro me fez reviver. Portanto, eu cresci nos anos 80, era uma criança, mas cresci nos anos 80, e os anos 80 são muito importantes. Quando eu olho para trás,
deve ser a década mais importante, é mesmo uma década prodigiosa, foi uma década fantástica. Eu ainda hoje adoro música dos anos 80, deve ser a minha música preferida, é a música dos anos 80, são grupos dos anos 80, são os One Hit Wonders dos anos 80, eu adoro música dos anos 80 e adoro recordar acontecimentos dos anos 80, mesmo tendo sido uma criança nessa altura, lembro-me de muitas coisas, como o desastre do Challenger, como Chernobyl, como a queda do Muro de Berlim. Portanto, eu tenho muitas recordações também de acontecimentos históricos dos anos 80. Foi o ano em que eu fui para a escola primária, que aprendi a ler, que comecei também a ver o mundo com outros olhos. E é uma década que me diz muito. E então, quando eu estava a ler o livro, havia coisas que eu já conhecia, coisas que eu não conhecia. Por exemplo, se ele fala, por exemplo, de certos anúncios ou de certos programas de televisão, de alguns lembro-me, de outros nem por isso. É normal, eu era muito pequena na altura. Mas isto mexeu muito comigo e trouxe-me à memória tantas recordações dos anos 80. Portanto, eu estava a ler o livro e estava a reviver os anos 80, os meus anos 80. E estava a ver a minha vida projetada naquele livro, portanto, naquelas recordações, naqueles anos 80 eu vi os meus anos 80. Portanto, há coisas que me disseram mais do que outras, há coisas que me disseram pouco coxinho ou nada, mas fiquei a aprender também coisas novas sobre os anos 80 e depois partilhei, por exemplo, algumas ideias com a minha mãe e ela, claro, lembrava-se de umas coisas, por ser mais velha lembrava-se de umas coisas, eu lembrava-me de outras e depois tive muitas recordações da escola, muitas recordações de parvoices que se faziam na escola e ri-me imenso em certas partes do livro. O livro fala muito no Hermano José, fala muito no Tal Canal e o Tal Canal é um dos meus programas de televisão preferidos. Acho que aquilo é genial. Já passaram 40 anos do Tal Canal, mas o Tal Canal continua a ter aqui uma espécie de modernidade. Foi um programa completamente diferente daquilo que se tinha feito na televisão e por isso, tudo isso também mexeu comigo, apesar de eu não ter visto o Tal Canal naquela altura, vi o Tal Canal mais tarde, mas sinto esta mística dos anos 80 e sinto que os anos 80 foram muito especiais e para mim foram muito especiais e por isso eu adorei este livro, por me ter trazido estas memórias todas, por me ter levado outra vez para os anos 80, por me ter feito ser criança, este feito de ser criança agora sou um bocado estranho, por me ter tornado outra vez criança, por estar outra vez a viver nos anos 80 e, não sei, foram recordações muito boas que eu tive. Fartei-me de rir sozinha a ler o livro, adorei mesmo o livro e adorei tudo aquilo que o livro me trouxe, porque a literatura também é isso, é trazer-nos recordações, trazer-nos aqueles lugares quentinhos que nós guardamos no coração, aquelas memórias especiais e não é às vezes tanto levar à letra aquilo que lá está, é aquilo que o livro nos transmite. E a mim, transmitiu-me isto tudo, levou-me de volta para os anos 80 e só por isso eu tinha que lhe dar 5 estrelas, porque apesar de algumas partes não me terem dito tanto, apesar de não me ter identificado com algumas das partes, o livro trouxe-me tantas memórias, tantas vivências, tantas recordações boas, pessoas que já partiram. E foi muito bom voltar a estes anos 80, foi muito bom voltar a ser criança e por isso este livro tinha mesmo que ser uma leitura de 5 estrelas e eu adorei ler este livro e adorei tudo aquilo que este livro me trouxe. Outro livrinho de 5 estrelas, desta vez o único livro em papel, Teatro de Luís de Camões. E temos aqui 4 peças de teatro que na realidade são 3, já vos explico porquê. Portanto, temos o Alto dos Infantriões, Comédia del Rei Seleuco e depois temos Auto de Filodemo de 1587 e Auto de Filodemo de 1589. Portanto, temos 4 peças de teatro que na realidade são 3. Então o que é que eu fiz? Li as 2 primeiras e depois li a última, portanto a versão do Auto de Filodemo de 1589 e fui comparando com a versão de 1500 e... agora acabei de fechar isto, mas acho que é 1587. Espetáculo, agora já não sei onde é que isto está. Mas acho que sim. Isto gosto tanto quando isto acontece, mas pronto. Whatever. E então comparei as 2 versões e achei que era melhor ler a mais recente e comparar com a mais antiga. Houve por ali algumas modificações, não foram assim modificações gigantes, mas houve algumas modificações. E o que é que eu tenho a dizer sobre este livro? Não conhecia esta vertente de Camões, do teatro, não tinha lido ainda nada de Camões relacionado com o teatro. Conhecia Camões lírico, Camões épico, o Camões aqui do teatro, não conhecia. E então fiquei fascinada com as peças de teatro de Camões. Sim, porque eu gosto de ler teatro. E sim, porque estava muito curiosa com a obra de Camões. Sim, porque estamos a celebrar os 500 anos de Camões. Eu, pelo menos, estou a celebrar e Portugal está a celebrar. E há por aí muitas iniciativas relacionadas com os 500 anos de Camões. E então achei por bem ler este livro.
Este ano ainda, li no mês de novembro, adorei ler as peças de teatro, não tenho assim propriamente uma peça de teatro preferida. Gostei das três, gostei muito de ler as peças de teatro. Achei muito curioso, isto tenho que partilhar com vocês, achei muito curioso que os senhores ricos falavam português. Sim, porque aqui temos às vezes partes em espanhol ou em castelhano. E os criados falavam espanhol ou castelhano. Essa parte achei muito curiosa. Portanto, o português era assim uma língua de excelência e depois tínhamos assim os criados que estavam abaixo. E os criados não falavam português, portanto os criados vinham de Espanha, vinham dos reinos, dos antigos reinos de Castela, de Aragão, da Galiza, seja de onde for, e falavam espanhol ou castelhano. E achei essa parte muito curiosa, achei muito interessante, porque se calhar se fôssemos a ver hoje em dia, se calhar o português era uma língua menor ou menos importante. Eu vejo por aqui, vejo pelos meus alunos que vêm em família portuguesa, que normalmente não falam com o pai ou com a mãe em português, e o pai ou a mãe adaptaram-se e falam eles em castelhano ou em espanhol com os filhos, porque parece que o português é uma língua menor, é uma língua que os pais têm vergonha de falar em casa ou na rua, que os filhos também têm vergonha que os pais falem. Então aqui era exatamente ao contrário. Portanto, aqui os senhores feudais, os ricos, os da nobreza falavam português e os criados falavam espanhol. Portanto, achei muito interessante essa parte. E queria partilhar isto com vocês porque foi algo que achei mesmo muito curioso e gostei muito de ler o teatro de Luís de Camões. Luís de Camões é aquele grande gênio do século XVI. Não me canso de pensar isso e cada vez mais gosto da obra de Luís de Camões, cada vez entendo melhor a obra, muito mais do que quando estudei na escola. Muito mais. Eu quando fiz estágio já não me lembro se expliquei alguma coisa de Luís de Camões, depois entretanto não voltei a dar português de língua materna, mas gosto muito da obra de Camões. Não sei se me conseguiria imaginar a dar aulas de português e a explicar Luís de Camões aos meus alunos, não sei se conseguiria, até porque agora fiquei colocada, mas era no grupo de recrutamento de inglês, portanto essa parte passa-me um bocado ao lado, mas gosto para mim, gosto de sentir Luís de Camões, de sentir a obra de Luís de Camões, de sentir a genialidade deste mestre da literatura portuguesa e por isso foi uma excelente leitura, era uma leitura que eu estava à espera que tivesse 5 estrelas e teve, e por isso adorei ler Teatro de Luís de Camões. Depois ouvi um audiobook, Bits and Pieces, My Mother, My Brother and Me, da Whoopi Goldberg, um audiobook de não ficção, uma autobiografia e com uma vantagem excelente que eu adoro nestes audiobooks, porque o audiobook foi narrado pela própria Whoopi Goldberg. E como vocês podem ver pelo título desta autobiografia, portanto, ela fala de 2 pessoas muito importantes na sua vida, a sua mãe e o seu irmão, que entretanto já faleceram, e é de um carinho, de um amor que ela fala destas 2 pessoas importantes da sua vida, e tocou-me muito nessas partes em que ela fala da importância da mãe, do irmão, ainda nos dias de hoje, mesmo eles já não estando presentes, continuam a estar presentes na vida dela de outra forma e continua a recordá-los com muito amor e com muito carinho, e essa parte sim tocou-me. E depois também o audiobook tem outra parte boa, porque tem aqui uma parte muito hilariante, porque a Whoopi Goldberg adora contar umas piadas e tal, e o seu tom de voz cativa e leva-nos aqui a embarcar também nesta parte hilariante. Portanto temos aqui 2 versões aqui desta sua autobiografia, uma parte mais introspectiva, mais de saudade, de alguma tristeza, e depois temos aqui uma parte desta Whoopi Goldberg cheia de energia e aqui a contar como é que foi a sua vida e como é que ela chegou ao estrelato. E gostei muito de ouvir o audiobook. Foi a Dorinha Linda que falou neste audiobook e eu depois fiquei muito curiosa e fui a correr ouvi-lo porque estava mesmo cheia de vontade de conhecer um bocadinho mais da vida da Whoopi Goldberg, e gostei mesmo muito de ouvir o audiobook e por isso achei que ele tinha que ter 5 estrelas. Normalmente os audiobooks narrados pelos próprios autores têm sempre esta magia especial de ter aqui o autor e narrador aqui ao meu lado, aqui a narrar a sua história, e isso torna tudo tão mais interessante do que se estivesse a ler o livro. E traz esta magia, porque audiobooks não é ler, sim, audiobooks não é ler, voltamos sempre à mesma história, audiobooks não é propriamente ler, não, mas eu fico a saber a história na mesma, e quando são então autobiografias e narradas pelos próprios autores, isto traz uma magia especial e traz algo que autobiografias lidas não têm tanto este carisma, não têm tanto este interesse, pelo menos para mim não têm tanto este interesse. Não me interessa muito às vezes ler autobiografias por isso,
e gosto muito dos audiobooks de autobiografias. Nem todos levam 5 estrelas, não, há audiobooks de autobiografias que eu já dei 3 estrelas, infelizmente, mas quando me conseguem conquistar fico mesmo fascinada e gosto mesmo muito de ter aqui ao meu lado, seja em casa, seja no carro, ter aqui o autor a narrar a sua própria história, e por isso gostei mesmo muito de ouvir este audiobook da Whoopi Goldberg. Mais um audiobook de 5 estrelas, Recognizing the Stranger on Palestine and Narrative. Temos aqui um texto de uma autora que tem 2 nacionalidades, portanto ela é britânica e é palestiniana, e temos aqui um texto que foi lido num memorial também de um palestiniano importante na Universidade de Colômbia, acho uns dias antes dos acontecimentos de dia 7 de outubro de 2023, e depois temos aqui um pós-fácil já de, acho que dos inícios do ano de 2024, também da mesma autora. E temos aqui algo importante, porque é alguém que não vive na zona da Palestina, mas que tem raízes palestinianas, que nos fala do seu país. Eu quando digo país entre aspas, porque sabemos que a Palestina não está propriamente reconhecida como um país, e que nos fala desta zona da Palestina, de tudo muito relacionado com aquilo que está a acontecer agora na Palestina, mas também com o passado dos palestinianos, e depois temos por aqui também comparações com algumas narrativas, e por isso On Palestine and Narrative. E é um audiobook pequenino, eu já não sei, mas este livro eu acho que nem chega às 100 páginas, portanto o audiobook é pequeno. Mas é muito interessante, é também de não ficção, e é muito interessante porque eu gosto muito de saber a informação dos dois lados. Gosto de ler livros sobre Israel, gosto de ler livros sobre a Palestina, gosto de eu própria formar a minha opinião sobre aquele conflito do Médio Oriente. Não vou entrar aqui agora nesses assuntos da minha opinião e o que é que eu acho sobre isto, mas gostei muito de ouvir o audiobook, gosto muito de tentar perceber os dois lados e de tentar perceber as duas perspectivas, que às vezes não são assim tão diferentes. Portanto, ambos querem a mesma coisa, querem a mesma terra, com motivações diferentes, com partes históricas diferentes, sim, mas eu consigo perceber os dois lados. Depois tomo a minha opinião de qual lado é que estou em determinados momentos, sim, mas consigo perceber e gosto de saber, porque não quero ser um bocado como os burros que só vêm em frente e não vêm para os lados. Portanto, eu quero perceber tudo aquilo que se passa, que é muito complexo, tentar perceber aquilo que se passa naqueles territórios, mas gosto destas visões de quem lá está, ou de quem lá tem família, de quem lá tem raízes, e por isso achei importante, e vi que este livro tinha uma alta classificação no Goodreads e fiquei mesmo muito curiosa, e ao ser também uma leitura de não-ficção, também para este Non-Fiction November, achei que era interessante ouvir este audiobook. E narrado, cá está, aqui não é uma autobiografia, é um ensaio, portanto temos aqui um texto que foi escrito, um ensaio, é de não-ficção, também como se fosse uma autobiografia, mas até lá que não está a falar propriamente de si, mas achei interessante ser narrado pela própria, ser a própria também a transmitir-nos a sua visão, a sua ideia e tudo aquilo que ela sente em relação àquilo que está a acontecer na Palestina, e por isso foi uma leitura, que não foi leitura, foi um audiobook, whatever, vocês já sabem, que foi muito importante também fazer, para me abrir mais os horizontes, para me mostrar mais caminhos dentro deste conflito, para me tentar mostrar outras perspectivas. Esta relação também, sendo ela escritora, com a narrativa e com outras obras, também foi interessante, e é um livro que eu recomendo para quem gosta desta temática. Lê-se muito bem, é pequenino, eu não sei se está traduzido para português, sinceramente, mas gostei muito e acho que é essencial nós tentarmos perceber aquilo que se passa naquela zona, sem ser só através das notícias, porque muitas vezes as notícias são fake news, muitas vezes damos ali uma volta às notícias para contar as coisas de maneira mais suave e que cativem mais o público. Sabemos como é que isso acontece, portanto, às vezes é bom ter alguém que nos abra os olhos, que nos mostre outra realidade, que nos mostre outro ponto de vista,
e por isso gostei mesmo muito de ouvir este audiobook. E para terminar, vou-vos falar do último livro que li em novembro e que coincide com a última leitura de 5 estrelas de novembro. Estou-vos a falar de Quaderno Proibito. E é um livro, li a versão e-book, mas é um livro em italiano. Portanto, foi um grande desafio. Eu já tinha visto altas classificações no Goodreads e fiquei mesmo muito curiosa e resolvi desafiar-me e resolvi ver se conseguia fazer esta leitura em italiano. Portanto, foi o segundo livro em italiano que eu li no ano de 2024 e fiquei mesmo muito contente porque eu olho para o italiano e já não vejo grande dificuldade em ler livros em italiano. Por isso estou fascinada com a quantidade de vocabulário que já adquiri nestes meses em italiano. E gostei muito de ler o livro. É um livro de uma mulher, é um diário de uma mulher, é um caderno proibido que ela compra e ela própria acha que aquele diário que é proibido, ela própria o esconde, escreve, esconde a toda a hora em todo o lado da casa. Temos uma mulher de 40 e poucos anos, temos uma história passada na década de 50 em Itália, temos aqui uma mulher que tem ideias de se libertar de muitas coisas, mas trabalha, tem um marido, tem uma casa, tem 2 filhos. Portanto, todas estas preocupações desta mulher, estes problemas que ela tem em escrever no diário e depois ter que andar a mudar sempre o diário de sítio com medo que alguém leia estes pensamentos, ela querer libertar-se da vida que tem, de algumas coisas com as quais ela não concorda e a única maneira que tem é de escrever neste diário. Gostei muito de ler este livro. Acho que o livro não está muito datado, apesar de ser dos anos 50, não está datado. Continuam a existir muitas mulheres que não estão felizes, que não se sentem bem com elas próprias, que se querem libertar do mundo em que vivem e que não sabem como fazer. E aqui este caderno especial, que não vou agora, lembrei-me aqui do final do livro, mas não vou aqui entrar em spoilers, como é óbvio, mas este caderno tem este peso especial de ser a forma dela se libertar, de poder falar daquilo que quer sem ter problemas, de poder desabafar de tudo e mais alguma coisa. E eu gostei mesmo muito de me meter aqui na pele desta mulher e de pensar em todos os assuntos e todos os problemas, todas as angústias, todas as tristezas e tudo aquilo que ela guardava, que antes guardava e depois passou a transmitir para este diário, e todo o medo que ela tinha que alguém algum dia apanhasse este diário e o lesse. Por isso gostei muito da história, gostei muito desta personagem, gostei muito da ideia do diário, desta forma de escape, de libertação do mundo. Portanto, um mundo praticamente só dela, era ela e o diário, quer dizer, era uma fuga ao mundo real para um mundo só dela, e eu gostei mesmo muito de fazer esta leitura e fiquei mesmo muito feliz que fosse uma leitura de 5 estrelas e fiquei mesmo feliz que fosse o último livro a ser lido no mês de novembro, porque assim terminei o mês de novembro com um grande livro, com uma grande leitura e uma leitura mesmo de 5 estrelas gordas e consistentes. E foram estes os livrinhos que eu li no mês de novembro de 2024. Há de tudo, como sempre. Há por aqui thrillers, há por aqui livros de não ficção, há por aqui livros que me conquistaram mais, há livros que me conquistaram menos. Felizmente os que me conquistaram mais estão em maioria, portanto estou mesmo muito contente porque fiz excelentes leituras de 5 estrelas. Digam-me nos comentários se já leram algum dos livros, se têm curiosidade em ler algum deles. Digam-me também como foi o vosso mês de novembro, se tiveram boas leituras ou nem por isso. Digam-me tudo aqui na caixa de comentários. E não havendo mais nada para vos contar hoje, eu vou-me despedir. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!